Cara, você já viu muitas pessoas por aí sem propósito, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. Talvez você seja essa pessoa que não sabe o que fazer, que não sabe qual o propósito, que não sabe para que foi feito. Então, fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que todo mundo tem seu propósito. Fica até o final do vídeo que eu vou te ajudar a descobrir seu propósito e saber se você está seguindo no caminho certo. Tá bom? Então, curte, se inscreve no canal para ajudar. Esse canal tá começando e ele vai bombar e vai ajudar você muitas pessoas. Então, curte, compartilha, ativa o sininho também para poder receber vídeos novos toda semana, tá bom? Então, curte, compartilha e comenta. Vamos lá. Quando eu falo de propósito, eu não estou falando de um pai, uma mãe que cuida do lar. Não, isso daí é automático. É algo que você vai fazer independente do seu propósito. O propósito de uma pessoa está interligado inteiramente ao ser dela. O que ela é. Vamos lá, bora botar um exemplo. Jacó. Jacó, quando tem o irmão dele, Saul, Saul nasceu com um propósito que era dele, ele era o primogênito. Então ele era o primogênito. Esse era o propósito dele. Jacó vai lá e rouba a primogenitura de Esaú. Então ele estava querendo viver o propósito de outro. Ele estava querendo viver a vida do outro, que o outro era, e não que ele era. E por isso ele também sofre as consequências. Que é viver correndo, que é viver com medo de Esaú, porque Esaú era mais forte, era tudo mais. Na Bíblia fala que ele parecia um urso, tão peludo que ele era. Então, Jacó, ele queria viver o propósito de outro. Isso é terrível. Ele queria ser o que ele não era. E só quando ele descobriu o propósito dele, Deus mudou o nome dele e dele saiu uma grande nação. Esse é o perigo da gente viver o propósito que não é nosso. Às vezes a gente olha para o vizinho e fala, aquele vizinho ali, ele estudou na mesma escola que eu, ele teve tudo que eu tive, às vezes até do irmão mais próximo que você se fica com inveja dele e quer viver o mesmo propósito que ele, só porque ele saiu do mesmo lugar que você saiu. E fica com inveja olhando para a vida dele, do próximo, e quer viver a vida que Deus preparou para ele. Outro que sabia do propósito dele e a vida dele foi incrível, que até hoje me inspira, foi José, o filho de Jacó. Foi a seguinte: ele sabia desde o começo qual era o propósito dele. E quando uma pessoa sabe o seu propósito, nada pode derrubar ele. Você vê que José foi traído pelos irmãos, foi vendido, foi espancado, foi aprisionado, um monte de coisa, tudo que for de ruim na terra, José sofreu. Mas ele nunca abandonou o seu propósito. Ele sabia seu propósito e isso fazia parte dele. Como isso fazia parte dele, ele só morreria se cumprisse aquele propósito. E isso é muito importante para os dias de hoje. O que a gente mais vê na sociedade é pessoas totalmente sem propósito, sem um motivo para viver. Vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, só para poder viver. Eu não sei qual é o seu propósito. Se você não encontrou ainda, eu tenho uma coisa para te dizer. Todo mundo tem um propósito. Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele criou os animais. E quando ele criou os animais, ele fez os animais para servir. Todos os animais têm um propósito na Terra. Você pode ver que se algum animal entrar em extinção, alguma parte do ecossistema é abalado. Então, quem dirá você que foi feita a imagem e semelhança de Deus? Sem propósito, não somos feitos sem propósito. Agora, tem pessoas que sabem o propósito delas e preferem correr do propósito. Então, se você não sabe qual é o seu propósito, se examine. Você sabe que você é bom. Você sabe para que foi chamado. Se você não sabe, faça o que Jacó fez. Jacó, quando estava totalmente desesperado, ele veio um anjo até ele, ele brigou até amanhecer, o anjo falou para soltar ele. E ele falou, só solto se me abençoar. E aí o nome de Jacó foi trocado. E aí de Jacó foi para Israel e dele saiu as tribos.
E daí ele viveu um grande propósito, e aí a vida dele foi incrível. Se você não sabe o seu propósito, vá até a fonte de tudo, que é Cristo. Ele sabe o seu propósito porque ele te conhece mais do que tudo e que todos. Então, viva uma vida de propósito, que eu tenho certeza que sua vida vai ser incrível. Sua vida não vai ser uma vida sem sentido, sem saber para onde vai. Eu já vivi muito tempo sem propósito. Era de casa pro trabalho, final de semana era balada, cachaça, mulher, droga. E agora eu encontrei meu propósito. E eu tenho certeza que minha vida está sendo 1000 vezes melhor com esse propósito. Então eu espero, no fundo do meu coração, que você que está assistindo esse vídeo, encontre seu propósito. Comenta aqui embaixo qual é o seu propósito. Tá bom? Vamos lá. Topo é nosso.